Mas qual é a relação entre o coronavírus e a obesidade? Quem explica isso agora é o Eduardo Greco, que é gastrocirurgião, vai participar aqui conosco no JR News. Doutor, obrigado, antes de mais nada, pela participação. Por que quem está obeso pode ser, é um fator de risco ser obeso para essa doença, para a Covid-19? Boa noite, eu que agradeço poder participar e passar informação, né? E saiu exatamente hoje essa informação. Então, a obesidade, ela é uma doença. Então, como toda doença, né, ela requer cuidados especiais. E na obesidade, você identifica fatores como comorbidades, do tipo diabetes, pressão alta, hipertensão arterial, né, problemas cardíacos. Então, a Organização Mundial de Saúde já tinha classificado que a obesidade é um fator de risco para a pessoa desenvolver o quadro moderado ou severo da Covid-19, né, do coronavírus. E agora foi detectado que, além do idoso, né, a gente está trabalhando muito essa quarentena e com o isolamento das pessoas idosas acima de 60 anos, se você retirar a idade, né, se você retirar o fator idade, o principal fator de risco é a obesidade. Então, está se detectando que os quadros de pacientes com coronavírus na fase da doença com quadros graves, moderados, está muito vinculada à obesidade. Isso foi detectado nos pacientes jovens. Doutor, uma outra questão, assim como existe ex-fumante, só que ainda no corpo existem as marcas do cigarro que deixam, no caso de uma pessoa que era obesa, e aí que passou por uma cirurgia ou perdeu peso de uma maneira natural, ela ainda assim pode correr risco relacionado ao coronavírus? Importantíssima pergunta, né? As pessoas que estão se tratando, né, que já estão tratando a obesidade com dietas, com tratamentos endoscópicos, com balão intragástrico ou com a própria cirurgia bariátrica, elas não são fatores de risco, muito pelo contrário. O tratamento mudou ela, né, tirou ela de um peso maior, diminuiu essa obesidade dela, mas ao mesmo tempo ela precisa se manter nos seus cuidados. Quais são esses cuidados? Tomar as medicações que os médicos recomendaram, a parte nutricional, a suplementação vitamínica, é importante manter as vitaminas necessárias e também, tanto para aquele que se tratou da obesidade, quanto para aquele hoje está com obesidade, não é para a gente criar mais um pânico, né? As pessoas já estão assustadas, já estão vendo que é uma doença que tem que ser combatida, que é uma doença grave, né? O coronavírus está trazendo uma série de problemas, essa quarentena como toda. Então, agora não é mais pânico e, na verdade, a gente levar essa informação para que as pessoas se cuidem, né? O pessoal que está em casa entender que é o momento de se equilibrar. Uma dieta equilibrada, né? Evitar só congelados, comer alimentos saudáveis, não é um momento de festa, é um momento de você se cuidar em casa. Uma atividade física, um equilíbrio emocional, porque a obesidade junto vem a ansiedade, então nesse momento as pessoas se cuidarem, né? Cuidarem do seu organismo e procurar o equilíbrio e procurar a ajuda dos médicos. Hoje a telemedicina está liberada, a gente no consultório ou por essa via, né, que é o Skype, ou por conversas pelo telefone, passar informações para os pacientes. Não é o momento das pessoas procurar um hospital para uma saída, né, milagrosa. Na verdade, é o momento agora de se cuidar. Doutor, o termo obesidade, acho que para quem não é médico, quem não estuda sobre o assunto, às vezes tem uma questão muito obscura ali, as pessoas não sabem o que é um obeso. Você tem como explicar para a gente, até para o pessoal entender se se enquadra no quadro de obesidade? O que precisa ser uma pessoa ser considerada obesa? Isso, importante, né? Claro que existe toda uma série de fatores que você vai analisar nessa pessoa, né? O mais ideal a gente fala de uma bioimpedância, que é um teste que a gente faz lá com uma máquina no consultório. Porém, quem está em casa agora e que quer entender como está o meu organismo, né? Como é que eu estou me sentindo, a obesidade é uma doença e você consegue, existe uma classificação que a gente chama de índice de massa corpórea. É uma conta simples. O índice de massa corpórea, a pessoa é uma conta matemática de divisão. É o peso, o pessoal vai pegar o peso que ela está hoje e divide pela altura ao quadrado. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado vai dar um número. E esse número vai dar a sua classificação nesse índice. Então, quando a gente caracteriza esse índice até 24,9, se o número deu até 24,9, você é uma pessoa normal. De 25 a 29,9, a gente considera sobrepeso, não é classificado ainda como obesidade, mas já é aquela pessoa que está precisando se cuidar, porque senão daqui a pouco vai entrar na obesidade em todas essas comorbidades de diabetes, etc. Acima de 30, então aí acima de 30, se esse número deu mais do que 30,
você já é considerado obeso. Aí de 30 a 34,9 obeso leve, 35 a 39,9 obeso moderado e acima de 40 os obesos severos. Então, acima de 30, o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Peso dividido por altura vezes altura vai dar um número e acima de 30 é obeso, claro que respeitando outros fatores. E, doutor, aqui no Brasil a gente tem uma população muito obesa, muito acima do peso. Como é que está o histórico do brasileiro? Sim, isso são dados alarmantes. Se a gente somar o sobrepeso e a obesidade, a gente está falando de mais de 60% da população. Se você pegar só o obeso mórbido, severo, aí é em torno de 15% a 20%, que são esses pacientes mais graves. E a gente tem uma outra preocupação que é importante, as pessoas, é o exemplo que você vai passar e a família, né? Hoje, a gente também tem no Brasil adolescentes com índices de obesidade alarmantes, em virtude de sedentarismo, é muito, né? Ou só o computador, é muito a alimentação hoje, que a gente tem uma alimentação mais americanizada, então a gente também tem que passar isso, porque esses adolescentes, a gente vê, estudos mostram que o adolescente obeso, mais da metade deles também, quase 70% na verdade, vão se transformar em adultos obesos, que é tudo o quê? É o hábito. É o hábito, é a falta de atividade, então a gente tem que se preocupar com essa questão, porque o obeso é um paciente não saudável, como você disse, né? A obesidade é igual ao fumo, a pessoa está com um cigarro, o cigarro é outra coisa que tem que ser parada nesse momento. O coronavírus ataca o organismo nosso como um todo, mas também ataca o pulmão, então o cigarro vai danificar o seu pulmão. A obesidade enfraquece o organismo, deixa a imunidade da pessoa, os anticorpos, a defesa do organismo mais fraca, então a gente tem que orientar as pessoas para controlar nesse momento a obesidade. Doutor, quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre a obesidade. Até uma próxima, doutor. Eu que agradeço, um bom programa, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.